Olá, bem-vindos a essa nossa conversa de hoje. Temos aqui um material assim fascinante, trechos de Segunda Reis, um texto bem antigo. A ideia é a gente explorar juntos algumas histórias, algumas figuras importantes ali da narrativa, sabe? Tentar pegar os pontos principais, ainda mais para quem está começando a ter contato com isso agora. Bom, vamos lá então. A gente pode começar com duas figuras proféticas que são muito fortes, Elias e depois o sucessor dele, Eliseu. E a passagem de bastão entre eles, nossa, é espetacular. O texto de 2 Reis, ali no capítulo 2, descreve Elias subindo aos céus num redemoinho, com cavalos, carro de fogo. É uma imagem assim muito poderosa, né? Que fica na cabeça. E aí quem continua o trabalho é Eliseu. Exatamente. E essa continuidade, ela é mostrada de um jeito bem concreto, né? Eliseu pega o manto de Elias, que caiu quando ele subiu. Esse manto não era só, tipo, uma peça de roupa. Era um símbolo claro da autoridade do profeta. E é interessante que Eliseu pede, né, uma porção dobrada do espírito de Elias. Isso mostra uma vontade não só de continuar, mas talvez até de intensificar esse legado. E o texto mostra Eliseu correspondendo, né? Com feitos impressionantes. A gente lê da cura de Naamã, que era um comandante sírio com lepra, lá no capítulo 5. Ou até uma coisa que parece meio mágica, tipo fazer um machado de ferro flutuar na água, no capítulo 6. Parece que cada milagre vai confirmando o lugar dele. Precisamente. Dentro da lógica ali do texto, esses milagres funcionam como um selo, uma aprovação divina, sabe? São demonstrações de poder que validam Eliseu como o profeta legítimo de Deus naquele momento. Mostram uma intervenção que altera o curso normal das coisas. Como também na ressurreição do filho da Sunamita, que está lá no capítulo 4. Mas o livro não fala só de profeta e milagre, né? Tem muita política, tem guerra, intriga de realeza. É bem central isso também. Um momento chave é a chegada de Jeú ao trono de Israel, isso está lá a partir do capítulo 9. E a forma como ele chega ao poder é intensa. Intensa é uma ótima palavra. A ascensão do Jeú é marcada por uma violência, assim, explícita. Ele é ungido por um enviado de Eliseu e recebe uma missão divina bem clara: acabar com a dinastia do rei Acabe. O texto justifica isso como um julgamento pela idolatria, pela perseguição aos profetas. E o Jeú executa essa ordem de forma brutal, metódica. Ele elimina reis rivais, Jezabel, e culmina com aquele massacre dos adoradores de Baal no capítulo 10. É uma mistura bem complexa de ordem divina com consolidação de poder na marra, né? Seguindo a história no texto, o reino do norte, Israel, ele não dura para sempre. A capital, Samaria, uma hora cai. O capítulo 17 fala que a conquista foi feita pelos assírios. Sim. E o relato não deixa margem para dúvida sobre o porquê disso ter acontecido, pelo menos do ponto de vista de quem narra. O capítulo 17 é quase, assim, um sermão explicando. Ele detalha que a queda de Israel, o exílio para a Síria, foi resultado direto de terem abandonado a aliança com Deus, adotado práticas de outros povos e ignorado os profetas. É apresentado como consequência direta das escolhas deles. E vale lembrar que os assírios tinham essa prática de deportar povos, né, para quebrar a identidade nacional. Isso dá um peso ainda maior para a explicação teológica do texto nesse contexto histórico. Já o Reino do Sul, Judá, consegue resistir mais tempo. Tem aquele episódio bem marcante do rei Ezequias enfrentando o Império Assírio, lá nos capítulos 18 e 19. E o profeta Isaías tem um papel fundamental ali apoiando o rei. É quase um momento respiro na história, né? Campanha do Senaqueribe contra Jerusalém e a libertação repentina da cidade. O texto fala da morte de 185 mil soldados assírios por uma intervenção divina, né? Ligada à fé e à oração do Ezequias no capítulo 19. Isso é apresentado como um ponto alto de livramento, um testemunho do poder da fidelidade, segundo a narrativa. Mas essa resistência também acaba chegando ao fim. Eventualmente, Jerusalém também cai. Só que dessa vez para os babilônios. E aí, o templo é destruído. É um ponto final bem trágico. Sim, o último capítulo, 25, descreve o cerco final, a fome, a invasão por Nabucodonosor e a destruição do Templo de Salomão, além do exílio da elite para a Babilônia. Na perspectiva do livro, isso cumpre as advertências que os profetas já vinham fazendo sobre a infidelidade que continuava, mesmo depois de reformas como a de Ezequias ou a de Josias.
A destruição do templo é algo devastador, porque ele era visto não só como o centro do culto, mas como o lugar da presença de Deus ali na nação, né? Então, resumindo essa nossa passada por 2 Crônicas Reis, a gente viu profetas com poderes assim impressionantes como Elias e Eliseu, vimos reis subindo e caindo em meio a muita confusão, muita guerra, e sempre uma explicação dentro do próprio texto que liga o destino dos reinos à questão da fidelidade religiosa deles. Se a gente olha o quadro geral, né, surge um padrão narrativo bem forte. As ações, principalmente dos líderes e do povo em relação à aliança com Deus, levam a consequências diretas, seja o livramento, como aconteceu com Ezequias, ou a catástrofe do exílio, tanto para Israel quanto para Judá. É uma conexão muito clara que o texto faz. Fica aí a reflexão, né? Como essa visão de mundo que enfatiza essa relação quase direta de causa e efeito entre moralidade, fidelidade e os eventos históricos, como isso molda não só o jeito de entender a história, mas a própria imagem de Deus que esses relatos antigos apresentam. Bom, esperamos que essa análise tenha ajudado a clarear um pouco e trazer novos olhares sobre 2 Reis. Até a próxima.